Olha, eu pensei que eu não ia mais me impressionar ou sentir um sentimento a mais com algumas cenas de Eminence in Shadow depois do I Am Atomic, mas pelo visto eu pensei errado e também fui pego de surpresa de novo. E não foi só por causa de uma cena de alguns segundos, mas também por um fator de acontecimentos e outras coisas que tiveram no meio. Esse novo episódio de Eminence in Shadow, eu posso dizer que ele foi um pouquinho pesado. Claro, muitas pessoas hoje em dia já são bem acostumadas com várias coisas, ainda mais quando a gente fala em questão de gore ou mais em questão psicológica, mas pelo menos pra mim foi o que mais ou menos aconteceu. Terminou com aquele clima meio melancólico, se é assim que eu posso dizer. Então, hoje eu vou trazer a review do episódio 9 de Eminence in Shadow, ou Kage no Jitsuryokusha. E só quero avisar que depois desse áudio, nos próximos áudios vocês vão começar a escutar um barulho de fundo. Não liguem, porque é o ventilador, porque tá muito calor. Essa aqui é a única gravação que eu quis fazer que não tivesse o ventilador de fundo, mas agora só vai ter. Me desculpa, mas é que tá muito calor, gente. Depois de muito tempo de pesquisa, a Sherry ela finalmente conseguiu decifrar o artefato que a organização que se passava pela Shadow Garden tanto queria recuperar. E agora ela finalmente pode usar esse artefato para conseguir então manipular o olho da avareza que a organização estava usando. E agora ela basicamente só tinha que descobrir a localização do dispositivo e poder desativá-lo. Mas antes que ela faça isso, nós somos então apresentados ao seu passado, que é um tanto quanto sombrio para alguém da idade dela. Basicamente, quando ela ainda era uma criança, vendo por uma pequena fresta da porta dela, ela acabou vendo a sua mãe sendo assassinada por um assassino desconhecido, pelo menos para ela. Não só isso, como a mãe dela foi assassinada de um jeito muito brutal e também muito doentio. Ver aquela cena acabou deixando ela muito perturbada e em choque. Tão em choque que ela nem ao menos olhou para trás para ver o assassino da mãe dela, que por algum motivo também não matou ela, mas a gente logo iria descobrir isso. E vendo então que não teria ninguém para cuidar dela, o Lieutenant Barnett, que é a pessoa ao qual no presente ela chama de pai, decide cuidar dela como se ela fosse a sua própria filha. E falando agora, sabendo muito bem o que vai acontecer depois do episódio, eu me sinto até um pouquinho mal vendo isso. E depois de conseguir decifrar o artefato, a Sherry decide pegar um dos túneis secretos que o pai dela mostrou para ela para poder chegar até o olho da avareza. E é a partir dali em que ela acaba se separando do Cid, que claro, ele foi fazer as coisas dele agora como Shadow. E por algum motivo, ela nem ao menos suspeita do porquê que ele não foi junto com ela. Já na parte dos estudantes reféns, a situação não tá muito boa, porque os próprios sequestradores não batem muito bem da cabeça, porque aproveitando que eles não poderiam reagir de qualquer jeito, eles decidiram torturá-los um pouco com as armas. Já que tem tanta gente ali, não faria diferença se eles matassem ou torturassem alguns deles. E a Sherry, ela finalmente chegou no local, vendo só aquela cena, que com certeza é até que um pouco perturbador. E descobrindo que o olho da avareza estava com o líder da equipe, que era um cavaleiro desconhecido, ela então joga o artefato para poder desativar o objeto. E claro, depois que todo mundo teve a magia de volta, claramente todo mundo começou a lutar contra a organização. Porém, a situação ainda estava um pouquinho complicada, porque nem toda a magia que foi tirada deles estava retornando. E até mesmo a Rosa, que era bem habilidosa, como não tinha toda a sua magia, ela estava tendo bastante dificuldades. Só que então, quando ela logo tinha aceitado o destino dela de ser morta, ela acaba tendo um flashback um tanto quanto interessante para os espectadores. Uma imagem bem escura que não dá para ver quase nada, que é quando ela acabou sendo salva pelo Cid com um saco na cabeça. Com certeza a Shadow Garden ainda não tinha sido fundada, mas é quando ele pelo menos já estava na loucuragem dele. E logo quando ela pensou naquela pessoa, automaticamente o Shadow chegou em cena. Mas claro, ele não chegou sozinho, e sim junto com a Shadow Garden, que até agora não tinham agido porque elas também teriam problemas se entrassem naquele local, só que agora que o dispositivo não está mais funcionando, agora eles poderiam atacar quantas pessoas eles quisessem. E claro, isso não foi nenhuma dificuldade para eles começaram a matar toda a organização da Shadow Garden falsa sem nenhuma dificuldade. Mas o que mais estava chamando a atenção de várias pessoas era sobre aquele cavaleiro misterioso, que quando viu que a Shadow Garden tinha chegado, não viu opção a não ser queimar a escola inteira. Já que obviamente ele sabia o quanto que a Shadow Garden era poderosa, e ele aproveitou desse incêndio para poder fugir do local. E claro, todos os alunos e também superiores começaram a sair do local todos desesperados, enquanto a própria Shadow Garden ficava apenas observando tudo acontecer e só elogiando algumas ações daquele cavaleiro misterioso. Essa cena é incrível porque um lado tá todo desesperado por causa do incêndio, enquanto o outro tá completamente tranquilo com esse incêndio. Quase como se mesmo se o fogo pegasse eles não iria fazer diferença nenhuma.
bruma. E quase todos os alunos tinham saído do local, menos a Sherry, que ainda estava no meio do incêndio para conseguir encontrar o pai dela, que claro, como ela gosta muito dele, claro que ela iria acabar fazendo isso. E então, durante um incêndio em uma sala, esse cavaleiro misterioso acaba pegando vários livros e queimando vários deles, como se ele quisesse destruir algumas provas contra ele. E é aqui que a situação fica meio estranha. Mas o cavaleiro, ele não estava sozinho. O Sid estava de boa apenas lendo um livro na janela, e ele sabia muito bem qual era a verdadeira identidade desse cavaleiro misterioso. E o nome dele era Lutheran Barnett, o pai da Sherry. E o Sid então pergunta pro Lutheran do porquê que ele tinha feito tudo aquilo. E aqui a gente vê que o Lutheran é apenas uma pessoa que acabou cedendo à glória. E isso fez com que ele se tornasse a pessoa que ele é hoje. Já que no passado, antes mesmo do Sid nascer, ele estava no topo quando se tratava de luta de espada. Mas chegou um momento em que ele acabou ficando doente. E isso fez com que toda a glória acabasse indo embora. E isso fez com que ele acabasse desenvolvendo uma obsessão em conseguir essa glória de volta. E isso acabou o levando até a mãe da Sherry, que era uma pessoa muito inteligente que era desprezada pela academia. E vendo que ela poderia o ajudar, ele então financiou todas as pesquisas da mãe da Sherry. E isso fez com que ela mergulhasse fundo, tão fundo que acabou resultando no olho da avareza, o artefato que o Lutheran viu que poderia o curar de sua doença. Porém, vendo o quanto ele era perigoso, a mãe da Sherry decidiu não usá-lo e então entregá-lo para o governo sob custódia. Mas, como ele mostrou, o Lutheran não era uma pessoa boa e estava determinado a fazer de tudo para voltar à sua glória. E ele então decidiu matar a mãe da Sherry do pior jeito possível, mostrando que ele era o verdadeiro assassino da mãe dela, mesmo que tivesse um pouquinho na cara. Porém, o olho da avareza ainda precisava ser aprimorado, e por isso ele decidiu adotar a Sherry e fazer com que ela continuasse com as pesquisas da mãe. E depois de ouvir isso, o Sid perguntou para o Lutheran se ele apenas usou a Sherry para os seus próprios fins. E o Lutheran só perguntou se isso o irritava, mas o Sid apenas respondeu de que não tinha certeza, pois ele fazia uma distinção do que era importante para ele e o que não era. E pelo que ele deu a entender, a Sherry com certeza não era uma dessas coisas. E quando o Lutheran até perguntou se ele não se importava com o que aconteceu com a mãe dela e com ela, o Sid apenas trocou de assunto. E então já estava no momento para eles começarem a luta entre eles. O Sid, como sempre, fingiu que era fraco e acabou sendo tacado pela janela pelo Lutheran. E logo depois ele voltou para um andar como Shadow. E depois de ter visto quem estava na sua frente, o Lutheran viu que ele não teria chance contra o Shadow, mas ele já tinha uma carta na manga para isso. Como ele já tinha um artefato e o olho da avareza, ele decidiu finalmente usá-lo e fundir os dois. E isso acabou fazendo com que ele chegasse ao resultado que ele tanto queria, que era voltar com a sua força no seu auge de antigamente e também com a sua doença curada. Mas assim como vários outros vilões que também tiveram outras coisas que acabaram deixando eles mais fortes, ele acabou ficando com uma aparência bem desfigurada e começou a lutar contra o Shadow, tendo uma velocidade muito grande. Mas assim como vários dos outros vilões que apareceram que ficaram bem mais fortes, isso não adiantou nada, e o Shadow nem ao menos teve dificuldade contra ele. E o Lutheran viu que infelizmente ele não teria chance contra ele, mas ele já tinha um plano arquitetado para caso ele perdesse. E esse plano era incriminar a Shadow Garden por todos os atentados que a sua organização estava fazendo em nome deles. Mas o Shadow não se deixou abalar por isso. Na verdade, ele nem ao menos se abalou. Ele respondeu perguntando se ele achava mesmo que uma coisinha insignificante dessas faria alguma diferença para Shadow Garden. E realmente não faria, porque eles nunca trilharam o caminho do bem, mas eles também nunca trilharam o caminho do mal, e sim apenas trilharam o próprio caminho deles, mostrando que ele considera a organização dele mais como uma organização completamente neutra. E ele fez uma declaração bem arrogante, dizendo que se o mundo vai se voltar contra eles, bom, que seja, eles vão se voltar contra o mundo também. O que, claro, como eu disse, é uma declaração bem arrogante. E depois disso, o Shadow decidiu acabar com tudo isso, decidindo matar o Lutheran do mesmo jeito que ele matou a mãe da Sherry. Porém, pro azar dele, quando ele terminou de matar o Lutheran, lá
estava Sherry, que apenas observou tudo aquilo acontecer, presenciando o mesmo acontecimento que ela presenciou quando criança, com a única diferença que ela sabia quem era o culpado pelo assassinato de um de seus parentes. E claro, aquilo fez ela ficar completamente desesperada e muito triste, porque mais um parente dela acabou sendo assassinado na sua frente. E o Sid, ele nem ao menos tentou se explicar para ela, ele apenas achou que aquilo seria melhor do que ela saber a verdadeira face do seu pai. Então, no dia seguinte, já estava se espalhando sobre a Shadow Garden ser uma organização criminosa que foi a responsável pelo incêndio na escola. As subordinadas do Sid não se abalaram assim como ele, elas até mesmo pensavam que eles eram uma organização que lutava em nome da justiça, mas graças a isso acabaram vendo que era algo além disso. Então, depois do incêndio ter passado, o Sid acaba encontrando a Sherry, que depois do acontecimento parece não estar muito bem. Ela estava lá para conseguir dizer a ele que ela iria se mudar para uma outra escola, já que segundo ela não teria mais nada que aprendesse naquele lugar. O Sid até mesmo acabou perguntando para ela o que ela iria fazer, mas ela apenas disse que era um segredo. E quando cada um pegou o seu caminho, ela acabou falando uma frase incompleta, dizendo que jurava. Agora o que poderia ser, a gente não vai saber tão cedo. Talvez uma vingança contra o Shadow? Talvez. E assim, o episódio acaba. E é isso, esse episódio ele acabou terminando de um jeito que eu não esperava e que acabou me surpreendendo bastante, que é com esse tom todo melancólico e também triste para um fim de um personagem. Enquanto o protagonista ele não se demonstrou tá ligando muito para isso não. Eu sei que a Sherry não teve desenvolvimento, não teve praticamente nada, só foi mostrado como uma garota inteligente e, sei lá, só tem uma personalidade fofinha. Mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que eu não tive uma pequena pena dela. Ainda mais quando se trata que ela teve 2 vezes familiares mortos na frente dela sem nenhum aviso prévio e também praticamente sem entender nada do que aconteceu. Com a única diferença é que no segundo assassinato ela sabia muito bem quem era o assassino. Bom, pelo menos é assim pra mim. Eu tenho certeza que não vai ser assim nem pra 90% das pessoas que viram esse episódio. Mas aí já é um caso à parte. Eu sou um cara que tem gostos duvidosos. Mas é isso, gente. E vocês? O que vocês acharam desse episódio? Comenta aí porque eu vou querer saber. Então, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixa teu like que ele vai ajudar pra caramba e me siga nas minhas redes sociais. Então, até a próxima review de Eminence in Shadow.